Agora a gente fala então das perseguições propriamente dita, né? A gente viu a expansão, o mundo greco-romano e depois a gente viu a expansão do cristianismo. Um pouquinho. Agora a gente vai ver as perseguições. E tem duas perseguições, vamos dizer. A perseguição judaica, que foi efetuada pelos judeus, bem no comecinho da igreja, e depois nós temos a perseguição romana, né? A perseguição judaica, a gente pode ver ela onde? Principalmente já no comecinho ali, quando a gente lê Atos, né? Vocês lembram de Atos, né? A própria perseguição contra Jesus. O primeiro mártir, qual seria o primeiro mártir? Estevão. Não foi Estevão. Antes dele ainda tem um ainda. Foi pregar a questão do Messias, né? E depois foi preso por causa disso. João Batista. E foi decapitado depois por Herodes, né? Por condenar o adultério dele. Então, mas a gente vê de fato que a primeira perseguição foi pelos judeus. Que nem no começo a igreja nasceu dentro do judaísmo, gente. Né? Só que os judeus nunca consideraram a fé cristã uma seita do judaísmo. Eles sempre viam o cristianismo como uma deturpação do judaísmo. Tanto que Paulo, você vai ver Paulo, né, tomado por zelo, não, estão deturpando a minha religião, eu vou persegui-los. E começou a perseguir depois ali do fato de Estevão, né? Estevão, vamos dizer assim, seria o primeiro mártir depois que a igreja nasceu. Né? João Batista veio um pouquinho antes, mas tudo bem. Né? E como eu falei para vocês, na época do imperador Cláudio, a gente já vê um pouquinho mais dessa perseguição. Como eu falei para vocês, Suetônio, que é um historiador pagão, ele escreve sobre esse evento e fala que o imperador Cláudio mandou os judeus embora, porque por causa da instigação de um tal de Crestus. A gente liga esse Crestus a Cristo, né? Porque os pagãos antigamente não conseguiam falar. Tanto que Tertuliano fala assim, vocês ainda até erram o nome do nosso Salvador, não é Crestus, é Christus, né? E ele reclama sobre essa coisa. E foi essa questão, né? Como eu falei para vocês, os judeus ou prosélitos, depois de Jerusalém, foram para Roma, fundaram a igreja lá, deu problema na comunidade judaica, porque os judeus começam a falar de Jesus para outro judeu. Não, isso aí não é meu Messias, não. E deu briga. E o imperador pega, estão gerando confusão no meu império? Não. Manda todo mundo embora. Né? E Suetônio fala que foi pela instigação de um tal de Crestus. A segunda outra perseguição que a gente vê ferrenha contra os cristãos foi de Bar Kokhba. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Falaram que Bar Kokhba ele era o Messias que veio e era tanto almejado. Porque Bar Kokhba ele se rebelou contra o Império Romano. Lembra? Os judeus eles se rebelaram contra o Império Romano lá pelo ano 68, mais ou menos, 69. E o que o Império Romano fez? O imperador Vespasiano fez? Ele invadiu Jerusalém. Ia demolir o templo. Depois Vespasiano ele vira imperador, deixa o general Tito, seu filho, como ali o administrador daquela guerra, e o templo é arrasado, é destruído, Jerusalém é arrasado. Só sobrou o que a gente vê hoje, o Muro das Lamentações, não é? E sabe por que não sobrou nada? O que Jesus falou? Ele disse, olha mestre, esse templo, como ele é belo, o que ele falou? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe por que não sobrou pedra sobre pedra? O templo ele era folheado a ouro. E eles botaram fogo no templo. Aí com aquele calor, o ouro derreteu e adentrou dentro das pedras, das rochas. E o soldado, porque ele queria o despojo, o que ele fazia? Ele ia lá na pedra, talhava a pedra, esfarelava ela só para pegar o ouro. Por isso que Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. E não sobrou nada. Tanto que se você fosse para Jerusalém ali, você não falava que tinha uma cidade ali, que tinha um templo enorme ali. Porque foi tudo destruído, se cumprindo o que Jesus disse. Né? Bem interessante essa questão. Então a primeira rebelião dos judeus, incitando ali, acabando com a paz romana, foi no ano ali 69 e a queda do templo no ano 70. Então os judeus nunca estavam satisfeitos com o Império Romano e sempre tentavam se insurgir contra ele. Uma das insurgências, a última insurgência, foi por Bar Kokhba. Bar Kokhba foi o que fez a última rebelião contra os judeus, né? Contra os romanos. Né? E ele perseguiu, eles eram nacionalistas, né? Eles perseguiram a fé cristã porque no mesmo momento que eles procuravam restabelecer o reino judaico, né?
um reino judaico independente, como foi os macabeus, eles não conseguiram e tentavam purificar também a religião, né? Porque no meio tinha cristão, então eles perseguiam os cristãos. Um pai da igreja chamado Justino de Roma, ou Justino o Mártir, ele fala no seu diálogo com Trifão, bem assim, ó: os judeus, ao lê-lo, não entendem o que está escrito, mas considerando-nos inimigos e adversários, matam-nos como vós o fazeis e atormentam-nos sempre que pode fazê-lo, como podem facilmente verificar. Com efeito, a guerra dos judeus terminada, Bar Koba, o cabeça da rebelião, mandava submeter a terrível tortura somente os cristãos, caso esses não negassem e blasfemassem Jesus. Então Justino Mártir fala o que Bar Koba, né, fazia, né? Torturava ali os cristãos. Então a gente vê essa perseguição por parte dos judeus, né? Na carta do martírio de Policarpo, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, nessa carta está ali a animosidade dos judeus em ajuntar lenha para queimar o líder cristão lá, que era Policarpo, né? Quando ouviram falar, morte aos ateus, pegamos Policarpo, vamos levar a pira, os judeus foram primeiros a ir lá pegar os galhos lá, né, pedaço de madeira, para colocar na pira, para pegar fogo. Então tinha uma grande animosidade contra os cristãos, né, por parte dos judeus. No concílio de Jamnia, gente, foi ali entre o ano 85 a 100, tá? O que aconteceu? Lembra? O templo foi demolido, a religião judaica acabou. Então os judeus, eles tiveram que reformular o judaísmo. Então eles fizeram um concílio na cidade de Jamnia. E nesse concílio, né, foi feito numa sinagoga, tal, os cristãos, eles sempre iam também à sinagoga, porque ali também era pregado a palavra de Deus, era pregado no Antigo Testamento, não era? Só que os judeus, incomodados com isso, com essa invasão dentro do culto deles, eles formularam uma bênção para ser dita no final dessas reuniões, que é o que a gente chama de Birkat Haminim, né? A bênção contra os hereges. Foi uma oração judaica que, segundo alguns estudiosos, teve um papel importante no afastamento definitivo entre judeus e cristãos no final do século I. Porque eles falavam assim, ó, que Deus amaldiçoe os nazarenos. Então, na hora que todo mundo estava pronunciando as bênçãos, no final se falava ela, que Deus, né, amaldiçoe os nazarenos. O judeu ficava olhando, porque todo mundo pronunciava junto, e ele via aquele que não falava. Então, você é nazareno, pelo jeito, não é? Fala aí, que Deus amaldiçoe os nazarenos. E ele não citava, porque é uma maldição contra si mesmo. Então, isso fez a separação entre cristãos e judeus, já nessa época aí, no finalzinho do primeiro século. Porque tinha diálogo, antigamente tal, os cristãos iam lá, tal, era a palavra de Deus que está sendo pregada, né? Meio deficiente, mas era. Só que isso daí fez com que a separação se tornasse praticamente definitiva, né? Muitos estudiosos veem esse evento como um marco da separação definitiva entre o judaísmo rabínico e o cristianismo. Antes disso, muitos cristãos de origem judaica ainda frequentavam as sinagogas, mas com essa mudança passaram a ser formalmente excluídos. Este afastamento foi reforçado com o crescimento da igreja gentílica e a rejeição do cristianismo pelo judaísmo oficial, né? O último registro de diálogo que a gente tem entre cristãos e judeus foi no diálogo com Trifo, o Trifão, de Justino Mártir. Justino Mártir, ele foi um apologista da igreja, e ele dialogou com esse judeu chamado Trifo, né, se não me engano, por 3 dias, e eles tentavam arrazoar, né? O Justino, ele tentava provar que Jesus era o Messias para o judeu, só que não conseguiu convencer. Então esse é o último registro, gente, que a gente tem de diálogo com a fé judaica ainda, com os judeus, né? Depois disso nós temos uma coisa que é triste dizer, né? Por causa da perseguição dos judeus, alguns pais da igreja pregavam contra os judeus. Um deles foi o grande pregador de Constantinopla, João Crisóstomo, que ali se começou a falar que os judeus eram teocidas, ou seja, responsáveis por matar Deus, né? Eles assassinaram Cristo e tal. E isso vai trazer um ressentimento por toda a Idade Média, né? Os europeus, né, muitos deles nunca se deram bem com os judeus. E a gente pode ver esse ressentimento ao longo da história,
né, nessas questões. Isso veio lá de trás. O holocausto que a gente viu, queridos, não veio à toa. Isso daí já era uma mágoa desde lá de trás. Que nem o João Crisóstomo, ele tem 8 homilias contra os judeus, o que ajudou a consolidar o rancor por os judeus ao longo dos anos. Acusavam-os de terem cometido teodicídio, né? Assassinato de Deus. Então, essa praticamente é a questão da perseguição judaica. Agora nós temos a perseguição romana. São 10 perseguições. E essas são, claro, mais violentas, né? É a mais longa. É quase aí um período de 250 anos de perseguição, né? De 60 a 320, mais ou menos. 10 perseguições. Que nem, na época de Nero ele era um grande visionário, sabe? Ele queria construir a Nerópolis, né? A cidade dele, a Nerópolis. Aí dizem as más línguas que ele ordenou colocar fogo em Roma. E ele falou que subia lá na sua janela lá, com a sua lira, e declamava poemas enquanto a cidade ardia em chamas. O que aconteceu? Boa parte de Roma pegou fogo, em inúmeros distritos. O único distrito que não pegou fogo foi o dos cristãos. E o populágio começou a falar. Falou, não, Nero mandou atear fogo em Roma. Nós temos que acabar com ele. E Nero, para se livrar disso daí, colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Esse povo aí não disse que o mundo vai acabar em fogo? Foram eles. O povo ninguém gosta? Foram eles. Aí isso foi um pretexto para quê? Para pegar esses cristãos e jogá-los eles na arenas e matar através dali dos suplícios que tinha nas arenas, pelos gladiadores, pelos leões, por todas as outras coisas. Que nem o historiador pagão Tácito ele é um pagão, tá? E ele relata o que aconteceu. Olha, presta bem atenção, ó. Apesar de todos os esforços humanos, na liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpado os cristãos, uma gente odiada por todas as suas abominações, e os castigou com muita refinada crueldade. Cristo, de quem toma o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, esta superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se narra e se encontra seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os rincões do mundo. Portanto, primeiro foram presos, e os que confessaram ser cristãos, e baseadas nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os condenaram tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. E por aí vai. Então, jogou a culpa neles. Só que os cristãos já estavam sendo mal vistos. Por quê? Porque os cristãos, gente, eles não participavam das festas cívicas. Por quê? Nas festas cívicas tinham muita imoralidade. Então fala, pô, esse povo se separa da gente. Eles têm ódio à raça humana. Eles não amam a pátria, não adoram o imperador. Então, não foi só a questão da culpa do incêndio, mas porque eles odeiam a raça humana, eles não querem estar conosco. Então isso foi um pretexto, né? Um fator maior que fez com que eles fossem mortos ali nas arenas, né? Aí tem uma foto aí, dá para ver direitinho? Né? Uma foto aí dos mártires aí no Coliseu. Que nem, além de matá-los, os cristãos, fê-los servir de diversão, né? Isso é o mesmo pagão dizendo, né? O Tácito, no seu livro Anais. Além de matá-los, né? Fê-los servir de diversão para o público. Vestiu em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados e a outros acendeu-lhe fogo ao cair da noite para que a iluminasse. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçando de condutor de carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam um castigo exemplar.
pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Os próprios pagãos viram na crueldade de Nero, né, que ele estava fazendo aquilo ali só para se satisfazer, não era para condenar por ter colocado fogo em Roma. Satisfação Então, pessoal. isso, satisfação pessoal. Isso despertou já a misericórdia do povo. Ah, não, beleza, já deu, né? Mas ele continua fazendo tantas coisas contra esse povo aí, por mais que eles sejam odiados por nós. Isso aqui é um pagão escrevendo, gente, não foi um cristão, tá? Aí você pode ver um pouquinho do Coliseu, né? De como é a arena ali, né? Tinha aquele platôzinho ali. Agora é só ruínas, né? Quando você vai ali no Coliseu, o pessoal fala que tem uma cruz de ferro lá, em comemoração aos mártires que ali morreram. Né? Essa aqui, gente, nessa primeira perseguição de Nero, morreu 2 pessoas importantes. Quem foram? Vocês sabem? 2 apóstolos importantes morreram em Roma, por causa dessa perseguição. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Né? Isso. O apóstolo Paulo, gente, ele foi preso 2 vezes. A primeira ele ficou em prisão domiciliar, né? Então era tranquilo, né? Estava ali com seus recursos, não tinha problema, e foi liberto. Depois falam que ele foi pego em Troade, né? Novamente, né? Na questão da perseguição de Nero. E ele foi colocado nessa prisão, que a gente chama da prisão mamertina, que é uma prisão subterrânea, né? Tanto que quando você lê 2 Timóteo, Paulo está escrevendo da prisão mamertina. Né? Ele fala, traz a capa que eu deixei em Troade. Por quê? Muito frio lá, muito frio. Que ele fala dos livros. Isso, traga a capa que eu deixei de Troade e meus livros, principalmente os pergaminhos. Né? Ele pede para Timóteo trazer porque ele estava dentro desse poço aí. Né? E ali ele saiu só para o martírio. Né? E também o outro apóstolo também foi o apóstolo Pedro, né? Que morreu ali sobre a perseguição de Nero, né? E ele foi crucificado de ponta cabeça, vocês sabem disso, né? Porque ele dizia que não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre, né? Então, na perseguição de Nero morreu essas 2 pessoas importantes, Paulo e Pedro. Aí tem na apologia, né, de Tertuliano, ele fala assim, ó, olha só essa palavra: se o Tibre transborda, se o Nilo não consegue subir e inundar os campos, se o céu retém a sua chuva, se houver terremoto, ou fome, ou praga, logo surge um grito: jogue os cristãos aos leões. Então, o Tertuliano, ele é um apologista, um defensor da fé, e ele escreve isso. E isso que ocorria, ó, se o Tibre transborda, se há alguma praga, se não chove, se acontece alguma coisa na cidade, a única coisa que o povo fala: joguem os cristãos aos leões. Né? A mulher quer perdurar a roupa no varal, está chovendo, né? Joga os cristãos aos leões. Tanto que Tertuliano até brinca, né? Nossa, tenha dó, quanto cristão com um leão comer, né? Ele não vai aguentar, né? E ele tira sarro e tal, assim. Mas é o que acontecia. Tudo que ocorria de calamitoso na cidade, praga, guerra, qualquer coisa, doença, era colocado culpa nos cristãos. É por isso que ele fala, se o Tibre transborda, se o Nilo não chega às suas alturas para regar o campo, né, vai inundar os campos, se o céu retém a sua chuva, se houver terremoto ou fome ou praga, é só uma palavra que sai da boca do povo: joguem os cristãos aos leões. Os cristãos eram responsáveis por todas as calamidades que tinham. Por quê? Esse povo aí não adora os deuses. Eles não prestam culto aos deuses. Eles não participam das festas cívicas. Né? Eles ficam entre eles. E por causa deles, os nossos deuses ficam bravos e vêm para cima da gente. Por isso que esse povo tem que ser extirpado. Tem que ser acabado com essa fé cristã. Por isso que se perseguia os cristãos muito nessa época, por aquelas boatarias que vocês ouviram, né? E por muitas coisas nessa questão das calamidades que sobrevinham à cidade. Né? Aí tem mais uma fotinha aí, pena que está bem escuro, né? E a gente vê aí a perseguição de Trajano, que acabou mudando o jeito que a perseguição ocorria. Qual que é o padrão de Trajano, gente? Né? Plínio, o jovem, lembra de Plínio? Que eu falei de Plínio, lá que o cristianismo estava crescendo tanto que acabou esvaziando os templos, né? Isso, tal, tudo, né?
Plínio, ele perguntando a Trajano, como é que eu faço? Eu estou fazendo isso, isso e aquilo. E Trajano, ele falou bem assim, não persiga o cristão, a não ser que haja denúncia. Esse foi o padrão de Trajano. Não precisa perseguir eles, mas se houver alguém delatando algo, que alguém é cristão, você deve ir investigar e prender e puni-lo. Né? Foi assim que ele estabeleceu. Né? Imagina como é que fica o cristão. Se o seu vizinho lá é um vizinho xarope, que não gosta de você, ele vai nas autoridades, vou me livrar desse cara aí. Né? E aconteceu isso muito. Né? Justino Mártir, na sua apologia, ele fala que uma mulher tinha se tornado cristã, o marido não gostou, tal, o que ela fez? Ela se separou dele, né? Porque ele não queria mais mesmo e tal, separou dele e ele foi lá, sabendo que ela é cristã, ele denunciou ela e o pastor. Se não me engano, é Alexandre o nome do pastor, né? Alguma coisa assim, ou Ptolomeu, não lembro agora. Aí o que aconteceu? Ela reteu os bens dela, porque ela era rica, reteu, e aí ele ficou mordido de raiva e delatou eles com essa questão desse padrão de Trajano, que você denuncia, eles vão lá, prendem e torturam e matam. Né? Então foi terrível essa questão desse padrão de Trajano. Na Apologia Segunda diz assim, o Tertuliano fala: sentença necessariamente confusa, nega-se a pesquisa e ordena-se a punição. O que há, afinal, para temer na investigação, se aquilo que se busca é digno de punição? E por outro lado, que absurdo há em deixar impune o que não deve ser investigado? Tertuliano, ele fica bravo. Poxa, como assim? Ele não fez nada, você não está perseguindo ele porque ele fez alguma coisa errada, né? E quando você tem alguma coisa, você manda buscar. E Tertuliano, ele metia o pau, gente, nessa questão, né? Tertuliano aponta a inconsistência do decreto de Trajano. Se ser cristão é um crime, por que não procurar os culpados? Mas se não há crime em ser cristão, por que punir aqueles que são denunciados? Ele usa esse argumento para mostrar a arbitrariedade e a injustiça das perseguições contra os cristãos. Porque o cristão, gente, não era procurado por algo mal que ele fazia. Era só por levar o nome cristão. Justino Mártir fala isso na sua apologia. Vocês estão perseguindo um nome. Vocês nem investigam a vida da pessoa para saber se ela é má mesmo. Se ela é culpada, se ela fez alguma coisa hedionda. Se a gente fez, estamos aqui. Porque você deve fazer, você deve cumprir a justiça. Mas nós não fizemos nada, a gente só porta um nome. E esse nome é odiado. Ele falava. Né? E a gente vai ver um pouquinho depois nessa questão dos apologistas. Né? Através desse padrão de Trajano, um dos pais da igreja sofreu martírio por causa disso. Já ouviu falar de Inácio de Antioquia? Nunca ouviu? Inácio, ele foi discípulo do apóstolo João. Né? Ele viveu ali de 35 a 110. Né? E Inácio, se eu não me engano, ele tem 7 cartas. Por isso que eu falei para vocês, se vocês já leram os pais apostólicos. Né? Dentre os pais apostólicos você encontra as cartas de Inácio. Né? São cartas curtinhas, né? E uma das cartas ele manda para os irmãos de Roma, para onde ele estava sendo levado para ele morrer no Coliseu pelos leões. Né? E interessante que ele fala bem assim, olha, eu estou sabendo aí que vocês têm um plano para me tirar do suplício, tirar do martírio. Então vou pedir uma coisa para vocês, não tenham para mim uma benevolência inoportuna. Eu tive no Oriente o meu nascente e eu quero ter no Ocidente o meu ocaso. Não façam nada. Deixem eu ir para o martírio. Ele fala, sou o trigo de Deus. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que morro livremente por Deus. Se vós não me impedirdes, rogo-vos que não tenhais por mim uma benevolência inoportuna. Deixai que eu seja alimento às feras pelas quais me é possível chegar a Deus. Sou o trigo de Deus e triturado pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Fala, deixa eu morrer. A minha morte vai trazer mais benefício do que mal. Deixa eu ir. E se eu porventura chegar lá e tiver medo e suplicar que vocês façam algo, não me ouçam. Deixa eu ir para as feras. E ele até fala assim, gente, eu sei que as feras às vezes elas ficam meio com receio de atacar. Se elas fizerem isso, eu vou provocá-las. Né, para que elas venham com mais avidez sobre mim. Imagina, tem coragem? Coragem? É duro, né?
Inácio? Por que assim, Inácio? Né? Mas Valente, né? Valente. Né? É maravilhoso. A história dos mártires, você vê da coragem, da fidelidade que eles tinham ao mestre, gente. Quando eu comecei a ler a história da igreja, principalmente os mártires, eu falo assim, nossa, que cristianismo michuruco que eu vivo. Será que eu tenho coragem de morrer pelo meu Senhor? Será que eu estou preparado? Será que eu tenho essa mesma convicção? Será que os meus olhos estão na glória do mesmo jeito que eles tinham esses olhos na glória? Ou meus olhos estão no mundo? Eu vou ficar receoso, com medo, amedrontado diante da tortura, diante do mal que vão impor, colocar sobre mim, infligir sobre mim. E a gente para meditar. Será, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser fiel a ponto de dar a vida também, Senhor. Eu quero sofrer com o Senhor. E por aí vai. Esses homens eram assim, gente. É fantástico as histórias que você lê, você se encanta e você vê que o cristianismo deles não era só de fachada. Né? Não é que nem hoje. Vem para Cristo, né, que a sua vida vai mudar. Você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico e tal. Se a gente usasse esse mesmo padrão que é falado hoje nessa igreja antiga, vem para Cristo. Você tem alguma coisinha aí? Você vai perder. Você vai padecer nas masmorras, você vai ficar doente e outra. Você pode até morrer. Se a gente usasse o mesmo padrão aí de marketing que o povo usa para chamar as pessoas para Cristo. O segundo aí é Policarpo de Esmirna. Você já viu também Policarpo de Esmirna? Falam que também ele foi discípulo do apóstolo João. Né? E, gente, a história de Policarpo é maravilhosa. Né? Eu acho que eu já falei para vocês de São Policarpo? Já? Acho que não, né? São Policarpo, gente, ele já era um velhinho de 86 anos. Né? E nos Pais Apostólicos tem o livro lá da carta, né? O Martírio de São Policarpo. Leiam, é curtinho, é 26 minutos se eu não me engano. Tem até no meu canal do YouTube se vocês quiserem ouvir. A história é fascinante. Ele foi pego, né, pela polícia lá, né, soldados, e levaram ele até o magistrado. E o magistrado viu, era um velhinho, né? Mas seu Policarpo, tenha dó da sua idade, né? Que mal há, né, em negar o Cristo e queimar um pouquinho de incenso ali na estátua de César. O velhinho chegou assim para ele assim, filho, você acha que você pode me dissuadir fingindo não saber quem eu sou? Eu vou dizer quem eu sou, e eu sou cristão. Para mim é impossível uma conversão para pior. Isso devia virar versículo, viu? Para mim é impossível uma conversão para pior. Aí ele viu, o magistrado viu que não estava dando jeito com o velhinho, né? Falei, seu Policarpo, eu tenho férias. Pode trazer. Né? Eu tenho a espada. Pode passar. Eu tenho fogo. Aí ele responde bem assim, ó, o fogo com o qual você vai me queimar, logo vai se apagar. Mas o fogo que vai queimar os inimigos de Cristo, jamais vai se apagar. Olha só o testemunho desse velho. Todo mundo lá na arena só estava assim, ó, morte os ateus, mortem os ateus. Os cristãos eram chamados de ateus antigamente, sabia? Sabe por quê? Porque eles não adoravam os deuses. E Policarpo falou, eu não sou ateu, vocês... tanto que ele falou assim, o povo gritando, morte aos ateus, morte aos ateus. Ele chegou no meio da multidão e ele olhou assim, ó, morte aos ateus. Os ateus não sou eu. São vocês não creem no verdadeiro Deus. Né? E ele foi, de fato, para... Foi macho, né? O velhinho, 86 anos, ele falou, 86 anos eu servi a Cristo e ele nenhum mal me fez, por que agora eu vou negar o meu Senhor? Não. O fogo que você vai me queimar, ele vai apagar logo. Ele não vai durar, ele não vai permanecer. Mas o fogo que vai queimar os inimigos de Cristo jamais vai se apagar. Eu gosto de usar muito aquele versículo quando eu falo de Policarpo. Aquele versículo em Coríntios. Ó, por isso a gente não desfalece, mesmo que o nosso homem exterior, corpo, padeça, o nosso interior ele se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação traz para nós um peso de glória muito excelente, porque a gente não se atenta para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, enquanto que as passageiras elas passam. Nossos olhos têm que estar aonde? Na eternidade, gente. E Jonathan Edwards pedia, Senhor, grava meus olhos na eternidade, para que eu viva na terra, almejando o céu. Então eu não vou me preocupar com aqui. Aqui é passageiro. Essa dor que você vai me infligir é passageira. Logo eu estarei com o meu mestre. Né? E foi isso. Entendeu?
Os mártires, tem tantos exemplos, gente, dos mártires, assim, da fidelidade deles, da coragem diante do suplício. Você fala, meu Deus, eu quero ser desse jeito. E também nós temos a busca pelo martírio. Gente, meu Deus. Muita gente buscou o martírio, né? Nessa epístola de Policarpo, né, eles falam, ó, não façam isso, não busquem o martírio, a não ser que seja providência divina. Se Deus está mandando você para lá, e tudo bem, Deus vai te dar força. Mas aqueles que se entregam acabam negando quando vêm as feras ou o suplício. Tanto que nessa carta do martírio de Policarpo diz assim, ó, mas um frígio chamado Quinto, recém-chegado de seu país, se assustou quando viu as feras selvagens. De fato, ele e mais alguns outros haviam forçado sua exposição voluntária às feras. O procônsul, após muita insistência, persuadiu a fazer o juramento e oferecer o sacrifício aos deuses. Por isso, irmãos, não louvamos os que se apresentam por sua própria iniciativa, pois o Evangelho não nos ensina isso. Está escrito lá nessa carta, né, do martírio de Policarpo. Tem um outro pai da igreja que também quis se apresentar, porque o pai dele, Leônidas, né, foi pego, foi preso e ia ser martirizado. E ele falou, não, meu pai não. Sabe quem foi? Orígenes de Alexandria. Foi um dos maiores... A gente não fala que ele é pai da igreja, porque nós temos problema contra Orígenes. Grava isso aqui, ó. Orígenes é bem assim, ó. Quando ele é bom, ele é muito bom. Quando ele é ruim, ele é muito ruim no que ele escreve. Né? Depois a gente vai falar de Santo Orígenes, né? E ele, o pai dele foi preso. Falou, não, eu vou. Não, eu vou também. Sabe o que a mãe dele fez? Não, eu vou, já perdi meu marido, não vou perder meu filho, não. Sabe o que ela fez? Ela escondeu a roupa dele. Ele não queria sair na rua pelado. Falou, eu já perdi meu marido, não vou perder meu filho, não. Né? E tal. E graças a Deus ela fez isso, porque Orígenes foi um grande contribuinte para a fé cristã. Né? Posteriormente, ele se tornou um grande mestre de Alexandria. Né? A gente fala Orígenes de Alexandria. Também temos aí a história de Perpétua e Felicidade, né? E no seu martírio em 203 sobre o imperador Sétimo Severo. A história deles também é bem fascinante, né? Principalmente Perpétua, né? Ela foi presa, tinha filhos, e o pai dela foi na cadeia, né? Tentar dissuadir a filha a abandonar Cristo, né? E voltar. E ele falava assim, filha, pensa no seu pai, pensa na sua família, pensa no seu filho. E ela chega lá, nós temos o diário de Perpétua, ela fala assim, pai, tá vendo esse copo de água? Né? Ele pode deixar de ser copo de água? Né? O pai falou, não, então, eu também não posso deixar de ser cristã. Né? E ela foi, de fato, para o suplício. E Felicidade, né? Ela também ficou feliz, não é um trocadilho, porque ela estava grávida, o Império Romano proibia matar qualquer mulher grávida, né? Só que a criança dela nasceu prematura e foi adotada por um casal de cristãos e ela pôde sofrer ali o martírio ali junto com a sua vamos dizer assim, a sua dona, né? A sua mestra, que é a Perpétua. Então nós temos inúmeras histórias, gente, dessas pessoas que foram firmes diante das perseguições, né? Essas são as histórias mais famosas, né? Nós também temos aí os mártires de Lyon, na Gália, ou seja, onde hoje é a atual França. Nós temos Plotino, Blandina, Santuário Átalo, Alexandre e outros, né? Plotino, ele já era um velho de 90 anos, ele foi preso e ele não aguentou ficar na prisão, né? A prisão já estava lotada e ele não aguentou ali nas prisões e acabou morrendo ali antes de ir para o suplício, para o martírio, né? Outra foi uma jovem chamada Blandina, que era uma jovem escrava cristã. Foi torturada de diversas maneiras e, por fim, jogada aos animais no anfiteatro. Sua resistência e dor e sua fé inabalável marcaram os relatos da época. Porque ela estava ali amarrada, ela estava sofrendo e ela tinha coragem de falar assim, fiquem firmes. Né? E ela incentivava os demais que estavam com ela, fiquem firmes, vai acabar logo, logo nós estaremos com Cristo e tal. E ela era uma menininha de 15 anos, gente. Né? Imagina sua filha, né? Era uma menininha de 15 anos, né? Que sofreu ali de inúmeras maneiras. Quer ver? A Blandina, né? 162 a 177. Com apenas 15 anos de idade, foi capturada na perseguição aos cristãos na época do imperador Marco Aurélio.
Foi exposta como espetáculo no anfiteatro de Lyon, sul da França. Foi torturada de diversas maneiras, lançada ao ar 3 vezes por um touro e depois morta pela espada, né? Aí temos aí inúmeras coisas, se você quiser ver, né? Depois eu passo o slide para vocês, tem muita coisa a respeito dela, né? Porque ela era uma menininha bem frágil mesmo, assim, e ela foi a que mais resistiu por mais tempo. Nós também temos martírios dentro do exército. Lembra que eu falei para vocês que o exército foi um dos fatores que contribuiu para a expansão do cristianismo? Né? Muitos soldados se converteram. E nós temos o relato aí dos 40 mártires de Sebastião, né? Que esses homens, eles foram colocados dentro de um lago congelado, né? E fizeram uma barraquinha ali, uma água quente ali e tal, para que eles negassem a fé. Ó, se você negar, vem aqui para dentro aqui, você vai se aquecer bem em pleno inverno, né? E aqui esses homens começaram a cantar dentro desse lago congelado, né? 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo, né? Imagine ao longo de uma noite você dentro de um lago congelado, né? E 40 homens cantando, né? 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. Só que no meio disso aí, um deles fraquejou e saiu da água e foi para a água quentinha lá, né? Aí eles continuaram cantando. 39 soldados, 39 bons mártires de Cristo. Aí o guarda que estava vendo eles, que estava aguardando eles ali, ele ficou tão impactado que ele tirou a roupa e entrou na água. E eles voltaram a cantar 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo, né? E morreram ali naquele lago congelado, não negaram a fé, né? Essa é uma outra grande história que nós temos dos mártires aí, na parte dos soldados, né? O outro também é a legião tebana, enviados a Gália, né? Recusaram a oferecer sacrifício aos deuses, por isso todos foram executados. Agora eu não lembro quantos soldados eram, hein? Puxa, agora eu esqueci. Eu acho que era mais de 1000 soldados. Imagina, eles não se recusaram a oferecer sacrifícios e foram todos mortos, né? Aí nós falamos aqui do decreto de Décio. Foi uma outra também, a perseguição mais terrível, mais forte, que ela não foi mais assim localizada. Isso aqui já fez com que todo o império ficasse em alerta nessa questão, né? A perseguição aos cristãos sobre o imperador Décio, né, que ocorreu ali em 250 a 251, foi uma das mais severas no período anterior a Diocleciano. Diferente de perseguições anteriores, que eram mais localizadas, Décio decretou uma perseguição sistemática e abrangente em todo o Império Romano, exigindo que todos os cidadãos demonstrassem lealdade ao Estado, oferecendo sacrifício aos deuses romanos. O que aconteceu aqui? Nessa época, ele falou assim, ó, vou pegar esse povo que não adora os nossos deuses, né? Todo mundo do Império vai ter que oferecer um sacrifício. Quem oferecer vai ganhar um documento, que é o que a gente chama de libelo, ou libellus, né? Que era um certificado de sacrifício, certificado de paganismo, vamos dizer, certificado de paganismo. Quem não tinha esse certificado, né, era pego e torturado e morto, né? E imagina, né, o que alguns cristãos fizeram. O que você acha que um cristão meio brasileiro fez? Se foi brasileiro, deu uma trapaceada aí. Falsificou! Matou muito, hein? Você sacrificou? Sacrifiquei, tá aqui, ó. Tá bom então, sacrificou. Isso criou um problema para a igreja, gente. Porque esses daí, né, posteriormente, depois que a perseguição acabou, né, esses foram reputados como os traidores, né? Que a gente chama de lapse, né? Eles não testemunharam da fé e pagou para não testemunhar, para não sacrificar, mas, né, praticamente negou a fé. Isso criou problema na igreja, né? É o que a gente vai falar posteriormente sobre a questão do... nossa, como é que é o nome? Esqueci o nome. Acho que eu coloquei aqui mais para frente. Espera aí que a gente já vê já. O impacto da perseguição de Décio, né? Muitos cristãos recusaram-se a oferecer sacrifícios e foram presos ou executados, né? Alguns cederam à pressão e realizaram sacrifícios. Outros conseguiram falsificar os certificados, né, para evitar a perseguição.
A perseguição atingiu especialmente bispos e líderes da igreja, pois Décio queria desestabilizar o cristianismo atacando seus principais líderes. É aquela coisa, você ataca a cabeça, todo mundo se dispersa, né? Então, a intenção dele era sempre pegar os líderes, né? Só que a perseguição terminou abruptamente em 251, quando Décio morreu em batalha contra os godos. Seu sucessor, Treboniano, Galo, não deu continuidade à repreensão sistemática contra os cristãos, né? Essa perseguição foi um dos primeiros testes da igreja sobre como lidar com os cristãos que haviam apostatado e queriam ser restaurados à comunhão. O debate sobre o perdão a esses lápis, né, os que negaram a fé, gerou divisões dentro da igreja e influenciou o desenvolvimento da teologia penitencial. Que é aquela coisa, você negou, você quer ser restaurado? Então tá bom, então você vai ter que passar por algumas penitências aí para você ser restabelecido. E é o que a gente vê hoje aí em algumas igrejas, né? Você pecou, você não vai ficar sem tomar ceia, você não pode sentar na frente, você vai sentar lá atrás. Quer levar banco, né? É isso, vai levar de banco, a irmã sabe. E como que a igreja tem que lidar? Perdoa, o que Jesus manda fazer? Mas se for um pecado que seja público, não tem que ter... O que Jesus mandou fazer? Perdoar. Então, tudo aí, irmã, perdoa. Entendeu? Claro que a gente vai ficar meio receoso, só que a gente vai grudar nessa pessoa, vai saber se ela está sendo sincera, fiel, mas o que Jesus mandou fazer? Ele mandou perdoar. Acabou. Não tem essa, já que você fez isso, né? É porque na maioria das igrejas acontece, você pecou, fez algum pecado grave, você não vai cantar mais, você não tem oportunidade, você não vai sentar na frente, vai sentar lá atrás. Lugar de Deus, né? É Deus que vai. Isso aqui, para você ver, isso aqui é algo criado por homem. Uma coisa que você vai aprender na história da igreja é isso. Muita doutrina, muita tradição criada por homens. Isso aqui não foi ordenança de Deus, não está na palavra de Deus. Isso aqui foi criação de homem. Começou aqui, essa questão de penitência. Você errou, você vai ter que ser excluído de algumas das nossas práticas aí e tal. Isso vai influenciar depois ainda, porque no período de Diocleciano, ele mandou queimar as escrituras cristãs. Né? Aí o pessoal, tem algumas pessoas que entregaram as escrituras. Né? Aí acabou a perseguição, eles quiseram voltar para a igreja e o pessoal começou a ter que lidar com essa questão daqueles que querem voltar. Aí se criou o que a gente fala do donatismo, que foi uma igreja paralela. Que esse donatistas, né, que foi feito por Donato, ele não aceitava aqueles que caíram e voltaram para a igreja. Ele não aceitava na igreja dele. Né? Depois a gente vai entrar nessa questão aí para vocês saberem mais. Aí está o libelo, né? Uma coisa. Aí, por último, a grande perseguição pelo imperador Diocleciano. Nem sei como é que está. Gente, é 1 hora já, Deus do céu. Essa foi a pior perseguição de todas e durou quase 10 anos, gente, né? A pior perseguição. As principais características da grande perseguição incluem destruição de igrejas e livros sagrados, né? As igrejas foram destruídas e as escrituras foram queimadas. Isso vai gerar a questão donatista. Por quê? Você é um traidor, né? Você entregou as escrituras, né? Isso vai gerar uma coisa boa posteriormente. Sabe por quê? Porque o cristão tem que saber, eita, será que vale a pena eu morrer por esse livro aqui? Né? Que lá, entrega aí a carta aos Romanos. Não sei. Se alguém chegasse para você naquela época, me entrega aí 1ª e 2ª Macabeu, você entrega? Você dá? Eu entregaria, se fosse Macabeu. Então, né? Agora me entrega aí a carta aos Romanos para eu queimar. Então, naquela época se criou assim, que livro que é inspirado? Que livro vale a pena eu morrer? Aí isso daí já contribuiu para quê? Para a questão de que livro é inspirado. Então aí vai se criar a questão do cânon, gente, posteriormente. Você vai ver sobre essa questão. Proibição da prática cristã. Foi proibido realizar reuniões cristãs e os cristãos foram forçados a adorar os deuses romanos, né? Aprisionamento e tortura e execução em massa. Então, a igreja sempre foi perseguida. Eu acho interessante, você sabe como é que os cristãos sabiam quem era cristão nessa época? Tinha alguns símbolos cristãos que ajudaram a você reconhecer outro cristão. Você sabe como é que é? Nunca viram? É que eu não tenho aqui, né? Depois eu trago para vocês verem. Alguém chegava numa praça, né? Geralmente eles faziam isso aqui, ó, né? Eles faziam faziam isso aqui, né?
Aí vinha, ele sentava, esperava. Aí outro cristão vinha e terminava o desenho. Peixinho. Não. Né? Ah, é cristão. Entendeu? Isso fazia com que eles soubessem quem era cristão ou não, para se preservar por causa da perseguição. Né? E esse livro, esse peixe aí, sabe como é que ele é chamado? Em grego? Ictus. Ictus. É um acróstico, né? Que, sabe o que é esse acróstico em grego? É Jesus Christus Tel Huio Soter. Né? Jesus, Filho de Deus, Salvador. Né? É um acróstico que eles usavam, né? Então, quando você passava pelas vilas lá, na porta da casa de um tinha esse peixinho aí escrito Ictus. Quem não conhecia, passava lá, acho que deve vender peixe aí, né? O pessoal gosta de peixe, né? Só que um cristão que passava ali, ali tem um cristão. Ali eu posso bater ali, eu posso até me hospedar ali, porque ali tem um servo de Cristo. Então isso ajudava, né, a eles se protegerem nesse período de perseguição, né? No livrinho que eu estou escrevendo tem essa parte lá, depois vocês leem. Né? E as perseguições terminaram, gente, ali com o imperador Constantino. Né? Primeiro foi o Edito de Tolerância de Galério. Né? Depois que Diocleciano morreu, né, e Galério chegou ao poder, né, ele encerrou a perseguição promovida por Diocleciano. Né? Ele deu uma tolerância. Já que esse povo, né, ele quer continuar adorando, tudo bem, adorem. Continue sua adoração. Somente orem por nós. Né? E os cristãos sempre faziam isso, sempre oravam pelo império, né, pelas autoridades. Só que a perseguição acabou mesmo com o imperador Constantino. Né? Vocês sabem da história de Constantino? A gente vai falar ele posteriormente no estudo de história da igreja. Ele findou porque ele estava lá, ele tinha se tornado imperador e ele ia entrar numa batalha. E um dia antes dele entrar nessa batalha, ele teve um sonho. E no seu sonho aparecia lá, com este sinal vencerá. E eram os sinais das duas primeiras palavras de Cristo, eu que e o Rô. Né? E falavam que ele atribuiu aquela imagem a Cristo, né? Que é uma mensagem vinda de Deus. E ele ganhou, ele prevaleceu uma batalha que o exército inimigo era muito maior que o dele. Né? E ele atribuiu aquela vitória a Cristo, né? Cristo que me deu essa vitória. Aí o que ele fez? Ele cessou as perseguições totais, né? Pelo menos no Ocidente, contra os cristãos. Né? Falam que ele se converteu e ele favoreceu a fé cristã ali. E isso se deu no ano de 312, 313. 313 foi o Edito de Milão, né? Que fez com que cessasse toda a perseguição contra os cristãos. E ali começou praticamente a era de Constantino, né? Que bate até a nós hoje. Né? Constantino foi um dos grandes imperadores do passado que mudou o mundo. Né? Nós vamos ver quando a gente continuar o estudo de história da igreja. Amém? Amém. E tem um livro aí, né? Como eu trouxe para vocês, Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva. Né? Muita coisa que eu falei tem nesse livro aí. Se vocês quiserem ficar com ele aí para ler, depois vocês passam um para o outro. Tem muita coisa boa, né? E principalmente aqueles livros lá que eu falei para vocês. Eles falaram do inferno, que vai lidar do século 2 e 3, né? Do pastor Marcos Greconato. Se vocês puderem, leiam os pais apostólicos, né? O quê? É muito bom, né, irmã? Eu não li, tá no curso lá, gente. Ai, meu Deus, tem que ler, muito Tá bom. no Tá curso. certo, gente? Essa foi a aula de hoje em questão da história da igreja. Perguntas? Ninguém quer perguntar alguma coisa antes da gente finalizar? Tá tudo tão explicadinho, né? A Diogo? Que bom. Só falta Isso, a eu gente gosto disso. memorizar, né? Basta memorizar. Depois vocês assistem um slide, né? A aula novamente e assimilam cada vez mais, tá certo? Vamos finalizar então. Vamos orar?